50% de 2025 já foi. Tá na hora de sentar e olhar para tudo que a gente leu e para tudo que a gente ainda quer ler. Então, se aconchega por aí, continua na esteira fazendo a tua caminhada, continua lavando louça, pega um cafezinho, uma água, um vinho, que tem vídeo novo do Sebo Velho no canal. Oi para todo mundo, eu me chamo Emanuel e esse daqui é o Sebo Velho, local onde eu compartilho por vídeo todas as minhas experiências literárias com vocês. No vídeo de hoje, como já consta no título, Book Tag 50%. No ano passado eu já fiz isso, então tem o vídeo aqui no canal. Foi uma experiência muito bacana para poder sentar com calma durante a semana e revisitar respondendo as perguntas da tag, um pouco das leituras que eu já fiz. Me ajudou a perceber algumas lacunas para o restante do ano, deixar alguns desejos de leitura e até relembrar algumas leituras que passaram batido, assim. Foi uma experiência bem legal essa, de fazer na metade do ano e compartilhar com vocês, por isso que eu estou repetindo nesse vídeo aqui. Então, são 14 perguntas que compõem essa book tag e todas aí vão dar conta de fazer uma espécie de resumo, revisitar o que foi esse primeiro semestre do Sebo Velho. Eu espero que vocês gostem. Aqui a gente vai conseguir fazer essa retrospectiva, projeções para o restante do ano também. E, é claro, para você que está chegando agora no canal, talvez pegar alguma dica de leitura, de autor, de caminho literário e por aí vai, assim eu espero. Então é isso, já deixa o teu like nesse vídeo, já se inscreve no canal também se você não é um inscrito, compartilha aí com os seus amigos e pessoas amadas que gostam de livros ou não. E também, se puder, aciona aí o sininho e no final do vídeo deixa um comentário para a gente seguir conversando. Estou aqui com o meu diário já, eu vou ler cada uma das tags, são 14, e mostrar o livro para vocês. Quem já conhece, se prepara, quem não conhece vai conhecer agora. Então vamos lá, o primeiro tópico dessa book tag 50% é o melhor livro do primeiro semestre de 2025. E sério, gente, por enquanto não teve nenhuma leitura, nenhuma experiência com livro que desbancou a minha primeira experiência nesse ano 2025. Eu estou falando de Capitães da Areia, do Jorge Amado, numa edição Xodó da estante, bem antiga da Record. Olha aqui o Jorge Amado no fundo, uma edição surrada de sebo, com ilustrações de Poti, para ilustrar um pouco a jornada desses jovens meninos do litoral baiano. É um livro com L maiúsculo, um romance na maior concepção do que eu espero, às vezes, de um romance. Romance com R maiúsculo. Jorge Amado é um escritor que eu conheço pouco. O que eu tô conhecendo, eu tô gostando muito, entendendo aí, né, para ficar no trocadilho, o quanto ele é amado por muitos de vocês que me acompanham por aqui. É dessas leituras que chovem recomendações, chovem indicações e que muitas vezes pode passar batido justamente por isso, por todo mundo dizer que é bom, por todo mundo dizer que é um clássico, incontornável da literatura brasileira. Então eu me mantive afastado dessa leitura durante um tempo, fiz nesse ano e endoso aí o coro de quem recomenda fortemente Capitães da Areia de Jorge Amado. Um livraço, eu gostei demais, já tem resenha aqui no canal, então por favor, fica o convite para você conferir as minhas impressões sobre essa primeira e até o momento melhor leitura de 2025. Aproveito esse intervalo para informar vocês do tom dessa book tag. Como são 14 tópicos, eu não vou ficar talvez aqui fazendo uma nova resenha ou apresentando uma grande nova sinopse desses livros que eu vou mostrar. Eu vou me reservar a deixar tudo dentro do tópico mesmo, tá? Então às vezes vai ficar um pouco breve o meu relato sobre o livro em si. Mas são livros que já passaram por aqui, em maior ou menor detalhe, já passaram pelo Instagram do Sebo Velho também, se não segue, já segue por aqui, e é assim que a banda toca.
vamos para o segundo tópico dessa book tag, a melhor continuação de 2025. Assim como em 2024, eu continuo não lendo muitas sagas, séries de livros, mas esse ano teve uma que se enquadra bastante nesse segundo tópico. Foi um romance que está aqui nessa coletânea Zuckerman Acorrentado, e é o segundo romance que compõe esse livrão aqui, que é o Zuckerman Libertado. É o segundo romance desse personagem folclórico do Philip Roth, o Nathan Zuckerman, uma espécie de avatar do próprio Philip Roth dentro de sua obra. E é um romance que vai mostrar já o Zuckerman como um escritor bem consolidado, que já conseguiu aí o seu primeiro milhão com venda de livros e que está passando por alguns perrengues. É uma continuação extremamente hilária e engraçada, uma continuação perfeita, né? Uma espécie de trilogia informal desse personagem, porque os romances podem ser lidos separados e têm os seus temas e tramas específicos. Não é necessário ler um para ler o outro, mas a experiência fica muito mais agradável. Então a melhor continuação que eu li foi o Zuckerman Libertado, que é o desses 3 romances e o epílogo que compõe aqui, foi o que eu mais gostei. E eu recomendo fortemente para vocês, né? Já recomendei isso aqui em outro momento. Quem quer conhecer o Roth, quem quer conhecer um personagem de destaque na obra desse grande escritor americano, eu recomendo muito, 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 muito esse livro aqui que a Companhia das Letras editou, né? Que contém então os 3 romances com epílogo, traduzido pelo Alexandre Rubinet. Tá aqui. A melhor continuação de 2025. Terceiro tópico. Um lançamento do primeiro semestre de 2025 que você quer muito ler. São alguns, e o que eu mais quero ler, que foi lançado esse ano, 2025, é a antologia de contos organizada pelo meu amigão Ulisses e editado pela Madame Psicose. Um salve pro Duzi, esse meu amigo também, que eu pude conhecê-los em maio, quando eu fui para Patos de Minas, lá em Minas Gerais, no lançamento oficial dessa antologia de contos Esquizofrenias, organizada pelo Ulisses, como eu já disse, que é médico, psiquiatra, e selecionou nomes de renome da literatura brasileira, como Rafael Galo, para citar nomes internacionais, e também escritores estreantes, para compor uma antologia de contos onde funciona uma espécie de grupo terapêutico. Cada um dos autores convidados para a antologia escreve um desses pacientes, participantes do grupo, e cada um deles tem escondido do leitor, a gente não vai ter acesso, um diagnóstico psiquiátrico, e o conto vai ser construído a partir disso. Uma proposta extremamente original, bem inovadora, e para quem gosta de contos, tem aí um livro que é um prato cheio, pois funciona até como um livro-jogo em alguns momentos. Para quem gosta de saúde mental e literatura, mais ainda. Para quem gosta do tema também da loucura, junto com a arte, também um prato deliciosíssimo. Então não poderia ser diferente. Esquizofrenias é o lançamento de 2025 do primeiro semestre que eu mais estou louco para ler. O livro não está aqui nas minhas mãos ainda, está a caminho, foi enviado recentemente, porque senão já teria devorado. Então vou deixar aqui a capa dele, que é uma capa também que dispensa comentários, o trabalho artístico. Vou ficar devendo o nome da artista que fez a capa para Madame Psicose. Espetacular. E aqui a fotinho do momento em que eu conheci o meu amigo pessoalmente, o Doc, e pude participar do lançamento presencial dessa antologia de contos, que em breve aparece aqui no Sebo Velho para vocês. Quarto tópico, um lançamento do segundo semestre de 2025 que você quer muito ler. Então, um livro não poderia ser diferente. Tem algumas promessas aí editoriais para o restante do ano que me despertam muito interesse, mas para selecionar uma mesmo, se eu pudesse ler só um desses lançamentos, e com certeza
Quando for lançado, eu vou tentar ler esse ano ainda, é o Suttree, do Cormac McCarthy, um dos escritores favoritos aqui do Sebo Velho, que vai ser publicado pela Companhia das Letras com tradução do Daniel Galera. Eu tenho aqui para ilustrar isso no vídeo a edição da Relógio d'Água, uma edição elogiadíssima, tá? Que conta com a tradução em português de Portugal de Paulo Faria, que é um tradutor super elogiado lá em Portugal. Mas esse livro aqui do McCarthy, ele é uma das obras primeiras dele. Foi escrito antes do Meridiano de Sangue, antes da trilogia da Fronteira, que me fez virar fã do cara. Pô, bem antes de O Passageiro, bem antes de Onde os Fracos Não Têm Vez, bem antes de A Estrada. Então isso aqui faz parte de uma espécie de nascimento do Cormac McCarthy como leitor, como escritor. Quando a literatura dele nascia ali no estilo gótico sulista norte-americano. Então é um livro bem mais denso do McCarthy, tá? Foge um pouco daquele McCarthy da trilogia da Fronteira, Meridiano de Sangue, A Estrada, que apresenta uma prosa mais minimalista. Esse aqui não. Ele vai estar mais assim em assim, ressonância, em frequência com O Passageiro, por exemplo. Um pouco mais verborrágico e tudo mais. Então eu fiquei, embora eu tenha pego isso aqui num sebo aqui de Floripa, no Sebo Zivete, um achado, uma pérola, estava bem barato. E embora eu ame muito McCarthy, esse livro está aqui na minha estante há muito tempo, eu quase já li várias vezes, mas por se tratar de um português de Portugal, e em alguns momentos eu supor que iria entrar em contato com alguma frase, com alguma palavra, que talvez ia me levar assim para uma experiência mais cômica com a narrativa ali, eu quis preservar a minha experiência com o Suttree. Eu achei que talvez o português de Portugal poderia comprometer um pouco a minha experiência, sobretudo por se tratar de uma McCarthy mais assim inicial. Mas ainda bem que vai sair agora em 2025, a Companhia das Letras está caprichando, e em breve vai ter mais um do Velho Cowboy, lido aqui na minha estante e, se tudo der certo, comentado para vocês também. Quinto tópico da BookTag 50%, a maior decepção literária de 2025. De coração, por enquanto, e sem passadas de pano também, não teve nenhuma grande decepção esse ano. As leituras estão fluindo, eu sigo fazendo algumas boas escolhas e estou conseguindo aproveitar os livros que eu estou puxando da estante. Mas para selecionar uma que desagradou um pouquinho mais, foi esse aqui. A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, um livro vencedor do Pulitzer e de outros prêmios, publicado pela Intrínseca, com tradução de Fernanda Abreu. É um livro que eu li em conjunto com Isaías, do Livro Bacana. Vai sair ainda a nossa live comentando esse livro. Encontramos algumas pedras no caminho, mas vai sair, gente. E eu estava com altas expectativas para conhecer um pouco do trabalho literário da Jennifer Egan. Não é que eu não gostei, mas decepcionou um pouco. Eu sabia que seria uma literatura super, super, super contemporânea, que teria alguma estrutura narrativa diferente. Tem o capítulo dos slides aqui, tem transição entre primeira pessoa, segunda pessoa, né? Tem uma troca de personagens, uma estrutura narrativa mesmo, nada convencional, mas assim, que apesar disso tudo, eu acabei não curtindo tanto o conteúdo em si, sei lá, subjetivo da trama, os conflitos, tá? Algumas das ideias que o romance levanta. Teve alguns capítulos que eu gostei muito, principalmente os primeiros, mas depois ele foi perdendo força. Então eu encaro como uma decepção literária nesse ano de 2025, sim. A Visita Cruel do Tempo. Nada que comprometa o meu interesse ainda pela obra da Jennifer Egan, escritora contemporânea. Se vier cair aqui na minha mão, vai ser lida com toda a certeza. O sexto tópico do nosso book tag pede para eu mostrar a maior surpresa literária do ano. E eu trouxe aqui uma leitura recente, Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles.
nessa coleção impecável da Companhia das Letras, com essa arte bonita, um livro bem feitinho, altas brochuras. E foi uma grande surpresa. Foi a maior surpresa desse primeiro semestre, sem sombra de dúvidas. Eu comentei no vídeo de leituras do mês de junho o meu primeiro contato turbulento com a Lígia Fagundes Telles e encontrar os contos dela, que eu já sabia que eram elogiados, muito elogiados pelas pessoas. E com aquela impressão que eu tinha da minha primeira leitura com ela, eu ficava assim, cara, talvez seja muito bom, mas eu não vá gostar, então, assim, tipo, talvez, assim, não caia no meu gosto e tal. Bem pelo contrário. Temos um livro de contos aqui que é difícil escolher um conto mediano, um conto mais ou menos. Eu gostei muito de vários contos que tem aqui. São histórias que vão continuar na minha memória, por quanto tempo eu não sei, mas que me pegaram bastante, que despertam mesmo sensações, que conseguem, assim, adentrar as nossas camadas subjetivas, inconscientes. Eu achei fantástico, tá? A prosa dela em todos os contos, a ideia dos contos, para onde eles me levaram ali a nível reflexivo. Então foi uma grande surpresa mesmo. Eu não sabia que ia gostar tanto dos contos, do trabalho ficcional da Lígia Fagundes Telles, depois de ter lido essa antologia aqui, Seminário dos Ratos. Sei que já tem outros caminhos para conhecer mais ela, outros livros de contos, e eu com certeza vou buscar futuramente. Tá aqui. Sétimo tópico do Book Tag 50% é um dos meus tópicos favoritos. Eu lembro que no ano passado, quando eu respondi ele, eu falei o Aldous Huxley, e continua sendo um escritor que eu admiro muito. O sétimo tópico é o novo autor favorito. E, enfim, eu adoro essa brincadeira de escolher o nosso novo autor favorito, a nossa nova banda favorita, o nosso novo diretor de cinema favorito. Esse ano de 2025, pelo menos no primeiro semestre, não foi difícil escolher o meu. A minha nova autora favorita é a Ursula K. Le Guin, muito por causa da leitura de Os Despossuídos, essa obra-prima da ficção científica, e é uma escritora que escreve fantasia, ficção científica, tem escritos ensaísticos dela. O meu amigo Rogério, seguidor aqui do canal, estava ou está ainda, eu não lembro se ele concluiu, realizando a leitura de um livro não ficcional dela. Tudo que eu venho lendo e pesquisando assim a nível da biografia da Úrsula tem me feito me interessar muito mais por ela e pela obra dela, então tá aqui. Uma grande escritora do momento aí para mim, minha nova escritora favorita é Ursula K. Le Guin. E aqui comentando com vocês no vídeo, ano passado foi o Huxley que escreve, né, ficção científica, mas não só. A Úrsula aqui também. Enfim, né, um gênero que tem me atraído cada vez mais no campo da literatura. Tá aqui. Um livraço, gente, um livraço. Oitavo tópico do nosso book tag, o seu personagem favorito do primeiro semestre do ano. E eu olhei alguns personagens. Teve o Nathan Zuckerman, que eu gosto muito. Teve os meninos do Cais da Bahia, lá no Capitães da Areia. Mas escolhi um que é um personagem lendário da literatura já. É o Bartleby, o Escrivão. De Bartleby, o Escrivão. Uma novelinha do Melville, que eu finalmente fiz a leitura nesse semestre. Um personagem incrível, enigmático, complexo, que não se resume a uma única chave de leitura ou tentativa de interpretação ou estudo do seu funcionamento. Um personagem que nos diz muito nos tempos atuais e eu acho que vai continuar dizendo. Então, Bartleby foi o meu personagem favorito desse primeiro semestre. Recomendo imensamente, tá? Um tempinho pequeno de vocês para fazer essa leitura se não fizeram ainda. Tópico de número 9, um livro que te fez chorar. Foi agora, aos 45 do segundo tempo. Eu acho que nem foi em junho, foi no início agora de julho, mas tá valendo, né? Tô gravando esse vídeo aqui para vocês
quase em agosto. Mas vocês estão comigo, né? Vocês entendem. O livro que me fez chorar foi 0K, do Don DeLillo, um dos meus escritores favoritos, um dos escritores que eu mais li, e é um livro super estranho, com personagens bem idiosincráticos, com cenários e ambientações do nosso mundo, mas que pela ótica que o DeLillo nos fornece para observar esse cenário, esses ambientes por onde os romances dele acontecem, soam quase que alienígenas, mesmo se passando aqui no nosso planeta Terra. Dentro desse estranhamento todo, dentro dessa apatia e quase inumanidade que os personagens do DeLillo, principalmente aqui em 0K, nos fazem sentir, foi na cena final desse livro que eu não consegui segurar as lágrimas. Eu não esperava, fui acertado em cheio no queixo pelo DeLillo. Uma cena muito linda no final do 0K, que se passa num ônibus, onde o protagonista, após passar por um monte de situações no livro e por quase todos os conflitos que se apresentaram para ele foram resolvidos, exatamente no final do livro, dentro de um ônibus, tem uma cena envolvendo ele, uma criança e o sol e a cidade. E, meu Deus, eu não esperava chorar tanto lendo 0K do Don DeLillo, principalmente depois de estar quase concluindo a leitura, saindo desse estranhamento todo que ela me provocou. Enfim, Don DeLillo conseguiu me surpreender nesse ano, reforça aí esse cacuete, esse compromisso que eu tenho de ler Don DeLillo pelo menos uma vez no ano. 2026, com certeza esse cara vai estar na minha lista de leituras, tá? 0K do Don DeLillo, recomendo para vocês. É papo pro próximo vídeo do canal, um vídeo de resenha desse livraço aqui. 10º tópico da nossa book tag. Estamos quase chegando ao fim. Fica aqui comigo mais um pouco, pega uma aguinha, bota uma pausa se perder um pouco no vídeo e vamos adelante. O 10º tópico é o livro que me deixou feliz esse ano. E teve sim um livro que me deixou feliz, assim. Eu fiquei refletindo um pouco sobre o que é felicidade. O que é encontrar um livro que te deixa feliz, principalmente quando eu mergulho em águas que talvez não seja essa a intenção. Para citar alguns romances que passaram aqui, Os Despossuídos, da Úrsula, 0K, do Don DeLillo, não tem muito essa função de trazer felicidade para o leitor. Mas o livro que me deixou feliz, o 10º tópico dessa book tag, foi fácil de responder. Esse livrinho pequenininho aqui, Com Borges, do Alberto Mangel, que saiu pela editora Ainê, uma editora caprichosa com seus livros, que tem tradução da Priscila Catão. Esse livro curtinho aqui me deixou muito feliz, gente. Eu li em uma tarde, num café, e o Alberto Mangel vai descrever a experiência que ele teve lá com 15, 16 anos, quando ele trabalhava em uma livraria que o Borges frequentava, e o Borges selecionou o Alberto Mangel para, no final do expediente do garoto, ir para o apartamento do Borges e ler em voz alta para o Borges, que já estava enfrentando aí problemas com a sua cegueira. E aqui a gente tem uma jornada por esse personagem que é o Borges, uma jornada pelo comezinho dele, pelas rotinas dele, pelos quadros que ele tinha no quarto, por alguns pensamentos que ele tinha, por alguns comportamentos que ele tinha, pelas leituras que ele estava fazendo. É um livro assim que quem gosta de literatura, quem gosta do Borges, quem estabelece essa relação próxima com o livro na sua vida, essa relação cotidiana em que muitas vezes a gente percebe sim o quanto a gente em algum momento está construindo a nossa vida ao redor do livro, a gente está girando ao redor do livro, dos nossos livros, do nosso cantinho dos livros. Quem tem essa relação estreita
com esses objetos aqui, com essas criações, vai amar, tá? Vai amar mesmo não tendo lido Borges. Se já leu Borges e gostou, vai amar mais ainda. Mas é um livrinho que me deixou muito feliz, gente, tá? Tem bastante insights legais aqui, tive bastante insights legais lendo. Enfim, para reler, né? Se sentir mais próximo do Borges em algum momento. Enfim, um livrinho, livraço. Tópico de número 11, a melhor adaptação literária no cinema que você assistiu esse ano. Vou deixar o pôster aqui, do Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Que filmaço, gente. É uma adaptação super fiel e ainda assim não deixando de ser um bom filme do grande livro do Graciliano Ramos, um dos mais famosos, que é o Vidas Secas. Então, Nelson Pereira dos Santos adapta esse filme, se eu não me engano, nos anos 60, e é um sucesso, tá? No cinema brasileiro esse filme. É um filme reconhecido também internacionalmente. É um filme que, mesmo quem não leu Vidas Secas, gosta. Galera que gosta de cinema e assiste esse filme, o tem em alta conta, sim, porque o trabalho é especial, é espetacular. Eu pude fazer a leitura do Vidas Secas, acho que no ano passado ou no ano retrasado, e assisti o filme esse ano. Estava na Netflix, não sei se está ainda, deve ter no YouTube, quase de certeza. E eu me surpreendi, assim. Para quem já leu Vidas Secas, vai lembrar que o Graciliano Ramos divide o livro dele em capítulos, né? Com títulos específicos, como A Baleia, acho que a Casa, O Guarda, O Filho Mais Velho, A Festa, coisas desse tipo. E o filme do Nelson Pereira dos Santos tem um pouco esse caráter episódico, mas sem, assim, cortar em episódios como a gente vê em alguns filmes. Simplesmente você está assistindo o filme e entra a cena. É como se a gente entrasse pro capítulo que o Graciliano Ramos escreveu. O som é muito bom, a fotografia é de cair o queixo também, os atores super envolvidos ali no papel, a cachorrinha nem se fala, a baleia. Enfim, cara, eu amei muito esse filme, gostei demais, funcionou muito como filme e uma boa adaptação literária para o cinema não pode perder essa qualidade, né, de ser, no final das contas, um bom filme. Se vai ser muito fiel ou não, aí a gente pode questionar, mas ao meu ver tem que ter esse caráter do bom filme, né? E eu adorei. Aproveito para destacar também essa jornada que eu fiz pelo cinema do Nelson Pereira dos Santos esse ano, que era um diretor que eu não conhecia. Então eu vi o Vidas Secas, eu vi também o Boca de Ouro, é uma outra adaptação que ele fez também, fica aqui como bônus para vocês. Ele adapta a peça do outro Nelson, né? Dessa vez do Nelson Rodrigues. Então ele faz a adaptação para o cinema do Boca de Ouro, que é muito bom também, é sensacional. O ator que interpreta o Boca, que eu esqueci o nome, mas que trabalha em outros filmes com o Nelson, cara, é muito bom, é o próprio canastrão mesmo, assim, o próprio malandro encarnado. Assisti também o Rio Zona Norte, que foi o meu favorito, com o Zé Queti, com a trilha sonora do Zé Queti, esse sambista. Assisti também o Amuleto de Ogum, e eu acho que foi isso. Uns 4 filmes do Nelson Pereira dos Santos esse ano. Serviu muito para conhecer esse diretorzaço brasileiro, tá? De alta qualidade mesmo. Bom autor, bom adaptador, cineasta de mão cheia. Então, esse é o tópico 11, a melhor adaptação literária para o cinema que eu assisti nesse ano 2025. O 12º tópico é a minha resenha favorita. Fiz poucas resenhas individuais esse ano, foram 3. E das 3 que eu fiz, Capitães da Areia, Os Despossuídos e Sonhos de Trem. Apesar de gostar de Sonhos de Trem e ter esse compromisso de divulgar esse livro curtinho para vocês, a resenha que eu mais gostei de fazer foi o Despossuídos, da Ursula K. Le Guin, que eu me debrucei escrevendo sobre esse livro enquanto estava lendo, porque ele é um livro grande, tem muita informação. Então eu ficava escrevendo sobre ele enquanto lia, fazia um diário de leitura. Pesquisei um pouco mais sobre ele também
antes de fazer a resenha, e também tentei emendar um pouco na resenha assim as reflexões de assim esquizoanálise e tentei esquizoanalisar esse livro, o funcionamento dele assim, e levar um pouco isso para minha resenha. E foi a que eu mais me diverti. Tá aqui no canal também, convido vocês para assistirem a minha resenha favorita desse primeiro semestre, de um dos meus livros favoritos também. Tópico de número 13, o livro mais bonito do primeiro semestre que eu comprei ou ganhei, não podia ser diferente. O Paulo José me deu de presente essa box, A América de Philip Roth, linda, 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 da Companhia das Letras, de um escritor que eu venho estreitando a minha relação com ele, conforme vou lendo a conta-gotas a sua vasta obra. E aqui eu tenho agora a quadrilogia americana do Philip Roth, A Marca Humana, Complô contra a América, Pastoral Americana, Casei com um Comunista. Acho que eu tenho tudo que eu já sonhei em ter do Roth na minha biblioteca. Obrigado, Paulo, por esse presentão. É uma box linda, gente. Cada um desses volumes, que tem 2 romances, um é traduzido pelo Paulo Henriques Brito e o outro pelo Rubens Figueiredo. Então isso aqui é um trabalho primoroso, tá? Primoroso mesmo. Item de colecionador para quem quer ter um pouco de Philip Roth com qualidade na estante. Meu xodó. E para fechar a nossa book tag de 50% de 2025, o tópico número 14, 14º tópico. Quais são as metas literárias para o restante do ano? Eu estou atualmente em uma leitura conjunta do Casa de Folhas com o Doc, o Ulisses. A gente vai falar sobre esse livro lá no Fale Mais Sobre Livros, no nosso podcast. Então esse é um livro que eu quero concluir esse ano ainda, vou conseguir. Tem a minha meta do Outubro de Terror, aqui do Sebo Velho. Quero ver quem é que vai ler livros de terror comigo em outubro também. Então ali tem o Drácula, e tem no mínimo o Drácula para ser lido, e o Bebê de Rosemary, do Ira Levin, né? Que eu também comprei agora por indicação de vocês, lá na enquete que eu fiz no Sebo Velho. Mas eu tenho um compromisso anterior a esse, que eu fiz comigo mesmo lá em dezembro do ano passado. Eu fiz aquela série de vídeos que o pessoal no YouTube faz, dos 12 livros para o outro ano. Eu fiz então 12 livros para 2025 e estou conseguindo dar conta dessa lista. Mas restam alguns dos livros que compõem essa listinha. E eu tenho eles aqui para mostrar para vocês. Restam 5. Eu estou indo bem nessa lista. Falta ainda, né? Os Demônios de Lodum, do Aldous Huxley, nessa edição maravilhosa da Biblioteca Azul, com tradução, deixe-me ver de quem. Silvia Taborda, um livraço ensaístico do Huxley sobre possessões demoníacas. Interessantíssimo. Tem também nessa lista de 12 livros para esse ano, que eu estou lendo e vou concluir, Derrubar Árvores, uma irritação, do Thomas Benhard, saiu pela Todavia, com tradução de Sérgio Telaroli. Isso aqui foi um presente do meu amigo Gui. Eu li só um Benhard na minha vida, O Náufrago, e foi um dos meus livros favoritos, uma grande experiência. Vou ler outro esse ano, tenho que ler, não pode passar. Grande sujeito esse Thomas Benhard, muito simpático, bem-humorado. Outro que não vai passar desse ano sem eu bater o olho nele, Antônio Lobo Antunes, com o seu Memória de Elefante, um dos mais comentados desse autor português aqui. Eu tenho nessa coleção da Folha Literatura Ibero-Americana. Vou conferir também o antagonista do Saramago aí, né? Tem gente que dizem que quem gosta do Saramago não gosta do Lobo Antunes. Quem gosta do Lobo Antunes não gosta do Saramago. Brincadeira. Mas vou conferir aqui. Outra meta desse ano também, devido a esse vídeo que eu fiz das 12 leituras de 2025, é
Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, traduzido do japonês por Jaqueline Nabeeta, publicado pela Companhia das Letras. Curiosíssimo, tá? Para conhecer mais do Mishima. Em breve eu vou ler. Tô muito afim, tô muito afim. Essa lista que eu fiz de 12 para 2025 era toda composta por livros que passaram o ano passado na minha estante. Então esses livros aqui já estão comigo há um tempo e eu não fui conferir eles ainda. Então tenho aí, que bom, né? A gente só tá na metade do ano, gente. Tem mais aí um semestre inteiro pra gente ler o que a gente quer, pra gente ler coisa nova, pra gente ver coisas furando a fila. Então tô bem feliz com essa lista, ela tem me orientado, essa lista que eu fiz lá no ano passado das 12 leituras, tem me orientado assim quando eu não sei muito bem o que pegar para ler. Então curti bastante, talvez esse ano eu faça de novo. Para encerrar as metas, para encerrar a nossa book tag, o último é esse daqui, que está sem a jaquetinha dele, é o As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que saiu com tradução do Diogo Mainardi pela Cia do Livro? Saiu pela Companhia das Letras. Nessas edições que vem com uma jaquetinha, né? Tem a Lolita também nessa edição. Mas eu comprei no sebo, então já não tava mais com a folhinha. Aí fica até um ar mais misterioso, né? Que livro que esse cara tá lendo? Tá aqui. As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Me parece ser um livro experimental de um cara que fura a bolha do experimental, né? Muita gente lê. E pelo que eu sei, o Ítalo Calvino tem uma obra repleta de metamorfoses próprias, né? Que vai mudando um pouco o estilo e os temas, assim. Um escritor que foi se metamorfoseando com o tempo. Eu li O Cavaleiro Inexistente, que faz parte de um bloco de produções dele. As Cidades Invisíveis já faz parte de outro. Enfim, curiosíssimo também para conhecer esse grande escritor italiano. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais a segunda desse canal, Book Tag 50%. Com isso, eu apresentei aqui uma espécie de retrospectiva de tudo que eu já vi, por onde eu caminhei nesse ano de 2025. Como eu falei nos comentários anteriores, a gente tem mais metade do ano aí pela frente, para a gente ler o que a gente quer, para a gente buscar coisa nova, para a gente correr atrás de alguma meta que está pinicando o nosso ouvido aí para ser concluída. Enfim, me diverti muito fazendo, espero que vocês também tenham se divertido me ouvindo aqui, vendo, conhecendo um pouco mais dos livros que passaram pela minha mão. Deixe nos comentários também o que vocês leram de legal, a melhor leitura de vocês de 2025. Me conta aí da tua decepção em 2025 literária, desabafe nos comentários. E também deixa aí alguns pitacos para o restante desse ano, para a gente ver o que a gente pode ler ainda. Tá certo, gente? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.